LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui com mais uma entrevista no Agro Canal LFZ Consultoria. Dessa vez uma entrevista diferente. Por que ela é uma entrevista diferente? Porque ela é com meu brother, ela é com meu amigo Paulo Tibúrcio, que formamos juntos em Bandeirantes, né? Faculdade de outro planeta, né, Paulo? Bandeirantes em 1985. Até esse final de semana estaremos juntos numa turma. Infelizmente o Paulo não vai poder estar em Foz do Iguaçu, comemorando mais um ano que estamos nos formando, estamos juntos, os amigos. O Paulo, além de ser um amigo de turma, né, é uma pessoa que passou por vários setores do agronegócio, então pode contribuir muito com o nosso bate-papo hoje. O Paulo passou pelas grandes, já vamos falar um pouco sobre isso, fornecedoras de insumos do mercado, foi BASF, foi ICI Singenta, teve na Empev trabalhando com embalagens, montando todo esse processo de descartes de embalagem, que é um sucesso no Brasil. O Paulo foi para trabalhar na Nufarm, o Paulo trabalhou também na Albach e hoje está à frente como diretor executivo da Andave, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos e Produtos Veterinários do Brasil. Paulo, seja bem-vindo a mais uma entrevista do Agro Canal LFZ Consultoria. Zigoda, meu irmão, eu que agradeço e parabenizo a LFZ aí, que você está à frente desse trabalho maravilhoso. Agradeço a oportunidade, agradeço revê-lo, a gente se fala aí toda semana praticamente, tem sido uma frequência bastante bacana, profissional e pessoal. E aqui, né, depois de talvez o quê, 42 anos que a gente se conheceu, nós estamos aqui mantendo essa amizade forte, os laços assim bastante estreito e trabalhando junto, um acompanhando o desempenho do trabalho do outro. Para mim é uma satisfação enorme poder compartilhar esses momentos aqui com você e com o seu público. Que bom, Paulinho. Obrigado, cara. Muito obrigado aí. E, Paulo, assim, para a gente começar nosso bate-papo de hoje, fala para mim, cara, a tua família tem agrônomo, tem propriedade? Como é que tu virou agrônomo, meu amigo? Conta isso para nós. Essa história é bem legal e eu tenho muito orgulho dela. Na minha família não tinha nenhum agrônomo, eu fui o primeiro a ter essa formação. O meu pai é funcionário público e a mãe dona de casa. E o sonho do pai era estudar os 6 filhos. Eu sou o caçula de uma turma de 6. E esse era o sonho do pai realizar. E ele realizou esse sonho. Todos tiveram uma formação superior e todos tiveram um bom desempenho profissional. Naquela época, desde que eu nasci, desde que eu me lembro aí, como criança, o meu avô e a minha avó, por parte da mãe, sempre tiveram uma casa no fundo da casa dos meus pais. E eu tive a criação muito ligada aos avós maternos. E o meu avô, até os meus 9 anos de idade, meu avô era vivo, e meu avô pegava o quintal do vizinho para plantar um pezinho de milho, para plantar um Uma feijãozinho, mandioca. uma mandioca, e eu via o vô fazendo aquilo, o vô já velhinho, eu ia lá ajudar o vô a plantar semente de milho. Naquela época ele abria as covas, eu jogava 3 sementes de milho em cada cova. Olha só como é que é. E o vô, depois, em final da década de 60, ele faleceu e eu passei a dividir a casa da minha avó com a avó, no fundo da casa dos meus pais. E a avó tinha uma coleção de planta, um jardim, que ela, cada viagem, cada visita com uma comadre, ela trazia uma mudinha de planta e pegava tudo quanto é bacia e balde para plantar o jardim dela. E aí, Mas Zigoda, ela não tinha flor num balde de trifuralina de 5 litros. porque naquela época acho que ela nem conhecia trifuralina, mas se tivesse acesso, acho que ela ia ter, cara. A avó, eu lembro, ela tinha até um capacete, que era do meu avô, que meu avô tinha ido para a guerra, e ela pegou o capacete do avô e plantou uma planta. Eu lembro dessa história até hoje, que esse capacete enferrujou e se perdeu, né? Mas, enfim, a avó cuidava muito de planta. E eu morava em Bauru, interior de São Paulo, e a água da rua, ela molhava as plantas com a água que vinha da rua. E quando era 6h30, 7 da manhã, a água da rua já acabava. Então, ela tinha que acordar às 4, 4h30 da manhã para molhar a planta. E eu via aquilo, a vozinha, eu ia lá ajudar ela a molhar as plantas.
E aí comecei esse amor todo aí pelo avô, depois pela avó, e isso me levou muita dedicação de gostar sempre de jardinagem, dessa área, e veio a ideia de prestar agronomia, e aí foi onde nós estudamos juntos, tivemos essa carreira brilhante, essa história de vida aí. Que bom. Então, Paulo, e me conte, você se formou, nos formamos, né, em dezembro de 85, e de lá você entrou fazendo o quê já, Paulo? Que eu nem me lembro mais, cara. De cara você bom, foi fazer o quê? vou lembrar um pouco mais da nossa história, né? Ah, Para quem não conheceu o Zigoda, eu vou aqui contar, né? Zigoda era um ponta-direita do nosso time, jogava um bolão, mas corria, dava um trabalho na época de faculdade, a gente batia uma boa bola, né? E, e eu tive uma oportunidade na faculdade, por vir de uma família muito simples e não ter muito recurso para estudar, eu comecei a trabalhar na escola, fui monitor, vendia os insetários, né, Zigoda? pô, eu era É, comprador, né? Porque eu nunca fiz inseto porra nenhuma, só comprava as caixas de inseto, viu, cara? então tinha todo esse trabalho na escola, uma dedicação muito forte. Aí eu comecei a gostar muito e comecei a fazer estágio na antiga ICI, que Hum, se transformou em Zênica e hoje Singenta. do E nosso eu amigo Vladimir Chagas. trabalhamos juntos também no É, passado. E aí, então, dentro dessa época, eu comecei a me dedicar muito a um estágio que eu fazia na ICI e criei na faculdade, você nem vai lembrar, com 3 anos de faculdade, criei um curso que era uma semana agronômica que chamava Controle Químico. hum, E nesse curso, a gente convidou todas as grandes empresas de insumos do Brasil na área de defensivos. E dali daquele curso, eu recebi o convite de duas empresas, e uma delas na época Químio, que era do grupo Hearst, e recebi o convite da ICI. E com 3 anos e meio, eu tinha concluído todos os créditos da faculdade. E aí, no último semestre, Zigoda, você falou, formamos em dezembro, foi a nossa colação de grau. Mas eu saí sim. em julho. Em julho, eu já tinha concluído todos os créditos. E eu fui morar no Paraguai, já prestando serviço para a ICI na área de pesquisa. E Hum. voltei em dezembro para colar grau. Naquele semestre, eu reprovei por falta de todas as matérias, mas eu já tinha a quantidade suficiente de crédito para me formar. Então, naquela época era possível, a graduação era em 4 anos, e eu acabei concluindo em 3 anos e meio. Então, eu fui bem prematuro, e aí colamos o grau em dezembro e saímos para a vida, já empregado na ICI, que é Imperial Chemical Industries. O que? A ICI, ela faz parte, ou fez parte, né, dessa junção, joint venture ou aquisição de Ciba-Geigy, né, ICI Zênica mais Ciba-Geigy, que acabou virando a Novartis, né? Você participou desse processo? O processo, então, a ICI, ela comprou a Stauffer, se fortaleceu, depois ela mudou a sua razão para a Zênica, e a Zênica em junção com a Novartis, que virou a Singenta, então. É. Então, já Ah, tá, ela a foi. Ah, é Ciba veio de verdade, outro caminho, É Ciba mais Sandoz virou Novartis, virou né? Novartis. Isso, e E, daí isso, depois com o ICI Zênica isso, veio a Singenta de veio a hoje, né? Singenta. Você Isso aí. chegou a trabalhar na Singenta também, Os 2 primeiros anos depois os da dois fusão, primeiros. sim. E foi para onde depois da Singenta, Paulo? Aí, Zigoda, eu faço a brincadeira, né? Porque a minha vida, eu imaginava que fosse seguir a carreira como meu pai. Meu pai, funcionário público a vida inteira da Noroeste do Brasil. E eu pensei que ia ser dessa maneira. Fiquei 18 anos no grupo, ICI Zênica Singenta, e aí apareceu aquele nosso amigo tal do network, né? E eu recebi um convite para fazer parte da construção do IMPEV no Brasil. Então, a Andef, naquela época, estava estruturando o instituto que hoje, aí, há 22 anos, é o IMPEV, que cuida da parte da destinação das embalagens de agrotóxicos. E eu fui para esse desafio, assumindo aí um cargo bacana e trabalhei os 6 anos, 6 primeiros anos do IMPEV, eu tive o orgulho de poder contribuir bastante com esse projeto, que hoje é uma referência mundial, onde nós recolhemos 94% toda a embalagem que vai para o campo. Meus parabéns, Então, Paulo, porque realmente a construção
desse trabalho aí que foi feito foi muito importante aí para nós, né, do agronegócio, a gente poder ter um destino final das embalagens aí de forma mais adequada possível, né? Coisa que era, como diz o outro, ao léu, né? E a gente pôde fazer um trabalho bastante seguro aí. Você pôde construir isso aí, e trazer esse resultado que até hoje é bastante efetivo, né? Sim, sim. E E aí, Zigo, daí apareceu o network de novo, né? esse cara nunca te largou. Esse cara nunca me largou, graças a Deus. Mas é muito engraçado isso. Eu chamo essa mudança aí dos bons amigos, né? E os bons exemplos na vida. Eu fiquei no Império 6 anos, mas o sangue do veneno estava na veia, né? E eu tinha vontade na época de voltar para a indústria. E tive um convite e voltei para a indústria para trabalhar na BASF em São Paulo para estruturar o departamento de alianças estratégicas, o B2B da BASF, e fiquei em São Paulo gerenciando essa área, estruturando essa área por 3 anos. Também foi um outro momento fantástico. BASF, A uma empresa, Basta uma empresa fantástica, né? assim como os outros dois percursos meus de CI, Zenica Singenta e Impev, a BASF conheci profissionais fantásticos e a gente tem uma excelente relação até hoje, né? E fui para esse trabalho na BASF aí, para um desafio bastante bacana de estruturar uma área que era um pouco mais de 20% do faturamento da BASF. Então foi muito bacana a experiência, Certo. voltando para a indústria, né? E depois disso você acabou indo para fazer um trabalho junto com a Nufarm, que hoje é Fui. Sumitomo, né? O que que Isso tu aí foi foi, fazer na Nufarm? Me conte. de novo, o amigo, já um outro amigo, network, né? Naquela época, acho que muita gente conhece o Valdemar Fischer, que foi presidente da Singenta. Ele deixou, naquela época, a Singenta nos Estados Unidos e Canadá e veio para o Brasil para estruturar a Nufarm. E ele me fez o convite para ir para a Nufarm para trabalhar no departamento de marketing. E eu tive o orgulho de poder voltar a trabalhar com o Valdemar Fischer, porque a gente tinha trabalhado 15 anos na Singenta, Zenica, anteriormente, e voltei aí para trabalhar com o Valdemar nessa estrutura da Nufarm e fiquei por 6 anos na parte, numa gerência de acesso ao mercado, que a gente tinha um bom time que até hoje, já Sumitomo, né, trabalha levando a tecnologia ao agricultor. Então, foi aí mais uma vez um amigo que apareceu na frente e falou: vamos para um desafio. E como a gente gosta de desafio, a gente foi em frente. Ok. E nesse teu trajeto, Paulo, apareceu um negócio diferente, né? Que é uma empresa também dos defensivos agrícolas, aí, mas uma empresa um pouco menor, de genéricos, com um desafio talvez muito grande, que foi a Alba. Como é que foi essa história aí? Foi um outro momento de uma decisão de mudança, né, de conhecer uma nova oportunidade. A Aalborg é uma empresa de origem americana, uma empresa que tem o nome do seu dono, Dennis Aalborg, uma pessoa maravilhosa. E a Aalborg veio para o Brasil comprando a Tanor, comprando a Consagro, e se juntou ali e começou uma nova empresa no Brasil, na gestão de um grande amigo, Renato Serafim, que no passado tinha sido, inclusive, meu estagiário. Uma pessoa que... Renato Serafim, dia 19, vai estar fazendo entrevista comigo semana que vem. Vai estar no Olha que Agro Canal bacana. LFZ Consultoria. Então, o Renato, lá na década de 90, ele começou a profissão sendo meu estagiário. Temos uma relação de irmão muito forte, profissional muito respeitado. E o Renato tinha assumido a presidência da Albo. E o Renato falou assim: Paulo, eu estou precisando fazer um ajuste aqui e estou precisando estruturar uma diretoria comercial. E eu aceitei a proposta do Renato, porque era mais um desafio de trazer uma empresa para o Brasil, de construir do zero. Assumi a diretoria comercial e, em seguida, assumi também a diretoria de marketing. E Ok. trabalhamos juntos lá por um período de 3 anos, até muito engraçado, né? As empresas que eu passei sempre teve um múltiplo de 3, né? Ou foi 18 anos, ou foi 6 anos, ou foi 3 anos, né? Isso me persegue na minha carreira.
E eu estava lá bem, o Renato depois ele deixou a Alborg, e na saída do Renato eu tive uma oportunidade de ir para o outro lado da mesa, que é onde eu estou hoje. Essa é uma conversa interessante, viu, Paulo? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Esse outro lado da mesa você está há quanto tempo? Esse outro lado da mesa já passou os 3 anos, tá? Era essa a Então pergunta. se não é 3, talvez vai ser 6, 9 ou 12, ou vamos lá, né? Até onde a Tá gente certo. tiver o desafio dando resultado. Mas eu estou completando agora 4 anos, em agosto, agora, É. aqui na Andav. Ô, Paulo, eu trabalhei por 20 anos, né? Vamos assim dizer, do outro lado que você está hoje, ou do lado do fornecedor, né? E hoje estou aí há 18 anos na área de treinamentos, na área de consultorias, mentorias e tal. Mas nesse todo esse tempo que a gente esteve à frente dos fornecedores, como você teve por muito tempo, bem como você falou, é o outro lado, né? Como que você sente hoje, né? Como que você enxerga que o fornecedor é visto pela Andav? Hoje o Paulo é o presidente executivo da Andav, como eu falei para vocês, há 4 anos, né? Que basicamente orienta, gerencia, encaminha, cuida dos negócios dos distribuidores de insumos e produtos veterinários do Brasil. Como é que você enxerga hoje, Paulo, o fornecedor estando do lado de lá? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ver a sua resposta. Uma coisa é você, né, do lado do fornecedor enxergar o distribuidor. Hoje você é o distribuidor enxergando o fornecedor. Qual é a visão, Paulo? Primeiro, que essa oportunidade de estar do lado da mesa do distribuidor, para mim, é uma grande realização, porque os outros 34 anos da minha carreira, apesar de estar trabalhando na área do fornecedor, eu trabalhava em contato frequente com o distribuidor. Entendi. Então, a gente tinha uma convivência muito harmônica. E a mudança de lado da mesa só veio a confirmar a importância que a distribuição tem no Brasil hoje, diante do fornecedor. Fornecedor que não valoriza o distribuidor, ele está fadado a morrer, porque a distribuição hoje, ligada às revendas, da qual a Andav representa, significa hoje aproximadamente 49% de todo o insumo que chega na mão de um produtor brasileiro. Se a indústria não enxergar isso e não investir nisso, ela não sei por qual caminho ela vai. Aí só vai sobrar para ela a venda direta ou o acesso via cooperativas, que Certo. soma metade, mais ou menos, do mercado brasileiro. Então, hoje, a gente procura também ter a Andav muito próximo do fornecedor, e a gente exemplifica a Andav assim. A Andav está entre o distribuidor, entre o fornecedor e o agricultor. É o elo que faz essa ligação. A distribuição, a Andav hoje, a distribuição como um todo, é responsável não só por levar produto, mas por levar tecnologia, inovação ao agricultor, levar conhecimento. Então, é uma maneira de extensão do fornecedor. E eu posso garantir para você, nós temos hoje a melhor relação possível com as empresas fornecedoras. Vou dar um exemplo, Zigoda. Vou dar um exemplo. Em março, nós fizemos uma grande pesquisa agora sobre estoque de produto no Brasil. Após essa pesquisa, eu fui recebido nada mais, nada menos que por 32 CEOs de fornecedores de insumo. Eles procuraram a Andav. Então, a Andav tem tomado uma posição de muita credibilidade e de muita informação que nós estamos gerando. Isso também ajuda nessa aproximação e nessa crença do fornecedor para com a Andav e para com os distribuidores. A gente tem conseguido expressar o valor dessa cadeia da distribuição para o mercado, para o distribuidor, para o agricultor. E isso é o que tem dado uma motivação muito grande para a gente conduzir o processo aqui dentro. Entendi. Paulo, me diga uma coisa. Quando você assumiu a Andav nessa função que você tem ou está hoje, vamos assim dizer, passa aí um mês, 2 ou 3 que você enxerga com mais plenitude o negócio em si.
Qual foi o maior desafio que você pensou, encarou nessa primeira etapa, quando você recém entrou aí? Se você pudesse colocar o maior desafio. O maior desafio que se evidenciou é o seguinte: eu vim rotulado. O nosso mercado rotula muito, essa é a verdade. Quem trabalha com semente é especialista em semente, quem trabalha com solos é especialista em solo, quem trabalha com defensivo é especialista em defensivo. E eu tive uma trajetória de 34 anos na indústria, mesmo o Impev está ligado à indústria. Ou seja, o Uhum. Paulo chegou do outro lado da mesa, rotulado como uma empresa, como uma pessoa que veio da empresa fornecedora. E isso me preocupava muito, porque eu queria provar que eu estava do outro lado da mesa e que eu ia defender com unhas e dentes todas as atividades daquele lado da mesa do qual eu estou hoje. E isso, no começo, isso me preocupava muito. Hoje, eu tenho uma diretoria fantástica, eu tenho uma equipe fantástica, e hoje não preciso provar mais nada. Tá? São mais de 3 anos que a gente está entregando resultados, mas era assim, Zigoda, foi, acho que a principal preocupação que eu tive, e de saber até onde eu podia chegar, porque eu Entendi. sempre fui movido a desafio. E eu falava assim, até onde eu vou poder chegar estando do lado da distribuição? Por quê? Porque quando você está do lado da indústria, a indústria tem muito dinheiro, geralmente, para desenvolver os projetos. E eu vim para um outro lado que a gente teve que criar, que sair da caixinha e criar alternativas para entrar recurso, para a gente poder investir. A Andav é sem fim lucrativo, mas a gente tem investido muito, investido em pessoas, aumentando a equipe. E hoje eu não tenho mais a preocupação que eu tive no começo. A maior de todas, acho que foi essa, de estar rotulado como uma pessoa que tinha vindo da indústria para assumir a distribuição. Ok. E se nós botássemos os 4 anos do Paulo de Andava até agora, mais 5 para frente, para nós chegarmos em 9, que é um múltiplo dos teus 3, não que você vá sair em 9, o que você colocaria, Paulo, como o próximo desafio da Andave para os próximos, talvez 5 anos ou 3 anos? O que você colocaria como o maior desafio que você está encarando ou enxergando hoje? Eu tenho o desafio de aumentar cada vez mais o número de associados. Está com quanto E hoje, Paulo? hoje nós passamos da casa de 2.600 associados. Bom, Hoje, acho que o número de hoje, se não me engano, é 2.603 associados. Quando nós assumimos aqui a presidência em janeiro de 2020, nós tínhamos 1.708 associados. Nós estamos perto de chegar ao número de 1.000 novos associados em CNPJs em um pouco mais de 3 anos. bah, E o meu desejo é a gente manter o alto nível de satisfação de entrega de serviços, como tem sido reconhecido, mas chegar ao máximo número de crescimento de associados aqui dentro. certo. Né? E como é que você tem visto, Paulo, por exemplo, né, o que a gente tem notado nos últimos 5 anos, 7 anos, que os grandes grupos, né, como uma Nutri, como uma Pátria, AgroGalaxy, Lavoro, né, têm comprado revendas, né, que eram ou são associadas à Andave, e como que esses grupos participam desse contexto? Como é que a própria Andave enxerga isso aí? Esse é um tema aí que leva um bom tempo para explicar ele na plenitude, mas vamos lá, Aham, vamos pegar algumas partes desse tema. Primeiro, que seguramente mais de 90% de todas as lojas, todas as empresas que foram compradas por um fundo de investimento, seguramente mais de 90% são associados à Andap. ok, E isso a gente até explica porque uma empresa, para ser vendida, ela precisa ter balança auditada, ela precisa ter uma boa gestão, e isso é o que a Andave se presta a fazer junto aos seus associados, é prepará-los para uma boa gestão. Então, isso é um orgulho para a Andave de saber que a maioria dos nossos associados são os que estão sendo procurados, que foram comprados também. Hoje, como que a gente vê isso? A gente mantém a relação, essas lojas continuam sendo associadas, mesmo estando ligadas a grandes fundos, a grandes grupos, e a gente só tem ampliado a nossa relação com esses fundos.
Até porque eles precisam fazer uma boa gestão. A Andav presta 100% do serviço de gestão para eles. E existe no Brasil, Ziguado, o Brasil é muito normatizado, você sabe disso, no que diz respeito à venda de insumos agropecuários. 27 estados, 27 normas diferentes de comercialização. E não é nada simples essas empresas que compram lojas em diferentes estados unificar. Então, a Andav tem sido fundamental para dar o suporte a essas empresas no que diz respeito à gestão. Então, primeiro ponto, eles compram alguém que já era associado, esse alguém continua associado, e isso causa a maior aproximação da Andav com esses fundos. A Andav, a essência da associação, ela está ligada a pequenos e médios distribuidores. Tá? E a gente vê fundos também comprando já pequenos e comprando médios. Uhum. Tá? Mas nós, inclusive, há um pouco mais de um ano, tivemos uma grande mudança de estatuto que permite os fundos de investimento terem representatividade também dentro do nosso estatuto, dentro da Andav, da nossa diretoria. Tá? Então, a gente tem que acompanhar essa mudança do mercado. Não tem como a gente ficar parado, estagnado, porque o fundo precisa da Andav e a Andav tem que acompanhar esse movimento de mercado. E hoje cerca de 10% das lojas matrizes que a Andav tem de associado já estão na mão de fundos. Se a gente somar matriz mais filial, hoje 41% das lojas que estão ligadas à Andav já estão na gestão de um fundo de investimento. É um Certo. percentual já alto, a gente acredita que ainda deve crescer um pouco, mas nós devemos manter aí no Brasil, na sua maturidade, ainda um bom percentual de lojas que não vão ser adquiridas e um bom mercado ainda para isso. Certo. Então, o Zigoda é assim, o fundo não tem como fechar os olhos, ele precisa de melhorar a gestão. A Andav é o que ela faz de melhor, é ajudar na gestão das lojas. E essa relação tem que ser saudável, ser boa, para que o mercado continue fluindo, porque não vai voltar atrás. Esse mercado ele segmentou dessa maneira. A gente é muito curioso para ver qual vai ser a próxima onda, né? Se o fundo vai vender e vender para quem esse conjunto de empresas que ele compra. Mas, assim, é muito bacana porque isso dá esse dinamismo no mercado e exige da gente adequação, atualização e levar tecnologia e inovação, seja para o pequeno, para o médio ou para esses maiores que estão ligados aos fundos. Faz parte do Entendi. nosso dia a dia. É Paulo, complexo, tá? uma coisa assim que me intriga um pouco é que se nós estamos falando de 2.603, né, associados, nós botarmos uma média aí de 2 a 3 agrônomos de campo, técnicos de campo, né, por associado desse, estamos falando de 5, 6, 7, 8 mil homens no campo, né? Você que vivenciou tudo isso aí na sua carreira profissional, você enxerga alguma diferença básica? Como é que você vê esse homem do campo na distribuição, especificamente, né? Que é o associado Andav de 20 anos atrás para hoje? Como é que você está achando que esse homem de campo, né? Vai sobreviver nesse mercado agora que está cada vez mais exigente, né, em função daquele que o visita. A impressão que nos fica é que parece que o agricultor está evoluindo até mais do que o próprio consultor de campo na parte de estar ávido por tecnologias, esse tipo de coisa. Como é que você tem visto isso, Paulo? É outro tema bastante complexo. Há mais de 2 anos a gente vem discursando que falta mão de obra e faltará ainda mais. Hum, E mão de obra qualificada, né? Porque na época que a gente fez faculdade, a gente saía doido para pôr a botina e ir para o campo, né? E hoje a gente não vê
a venda de botina como deveria ser, né? É uma mudança cultural, uma mudança que acontece no Brasil, mas que acontece no mundo todo. São as gerações diferentes que atuam de maneira bastante diferente. E a gente sabe que um dos grandes valores da nossa profissão é estar no campo, do lado do agricultor e conhecendo o que nós vamos falar, né? Você lembra quando a gente fazia faculdade, a gente aprendeu que agrônomo tinha resposta para tudo, mas a gente nunca deveria ser assim. Não tem resposta, procura a resposta e leva, né? É bem complicado. E, Zigoda, a gente tem visto o seguinte, há uns 2 anos atrás, pouco menos de 2 anos, eu tive uma reunião com 150 empresários do agro. Eu fiz uma pergunta assim, eu queria que levantasse a mão quem não é agrônomo, não é veterinário, não é zootecnista, não é técnico agrícola. Eu queria que levantasse a mão os advogados, os psicólogos e outras profissões afins que estão hoje trabalhando no agro brasileiro. E cerca de 60% das pessoas levantaram a mão. Então, essa é outra informação também que faz a gente entender. O nosso mercado, que antigamente predominava os agrônomos, veterinários, técnicos ou tecnistas, não é mais assim, mudou. Mudou completamente. Então, mais um fator para engrossar o caldo. Só os associados à Andav, eles vinham num ritmo até o ano passado de abrirem, em média, 300 novas lojas por ano. Nós tivemos aí nos últimos 3 anos perto de 1.200 pontos comerciais abertos pelos associados à Andav também. Então, o crescimento da Andav também se deve a essa expansão. Aí, quando você vê os fundos, quando o fundo chega e fala assim, eu vou montar 8 lojas, vou montar 10 lojas, não tem mão de obra, não tem mão de obra qualificada. Aí a gente começa a ver essa mudança do cenário, onde várias outras profissões atuam hoje no agronegócio, isso é muito positivo até, mas também porque não tem mão de obra, e não tem tanta mão de obra qualificada. Vou dar um exemplo, você que vive da área de treinamento, vou dar um exemplo. Já há mais de 1 ano, a gente vem procurando alguma empresa no Brasil que possa desenvolver uma ferramenta onde eu possa ter um banco de currículos para atender a distribuição no Brasil. Eu não consegui isso até hoje. Há mais de 1 ano, nós estamos procurando esse banco para a Andav. E a gente tem uma carência aí de contratação no setor e não tem uma empresa com uma ferramenta que possa colaborar. Até hoje não conseguimos isso. Ok. Complexo. Eu vi que a Andav, Paulo, ela, nessa tua existência, né, aí dentro, não sei se isso se fortificou, se fortaleceu, se já existia, em que magnitude existia, mas eu vi que você criou aí dentro uma plataforma de produtos, né, de serviços, né, a serem disponibilizados, né, aos associados Andav na forma de repassar conhecimento, né? Inclusive, sendo na área de treinamento humano, na área da capacitação funcional, e seja o que for, mas e formar pessoas, Paulo. Ir na faculdade buscar esse cara, porque eu lembro que quando a gente se formou, a gente passava por um trabalho que a gente brincava que dizia era a lavagem cerebral, né? Que você saía do nada, ia lá e aprendia tudo, ficava 15 dias, 20 dias dentro de um hotel, aprendendo tudo sobre aquela companhia. E isso tudo se acabou de uma forma que você vê um menino recém-formado que acaba indo para uma revenda com pouca experiência ou indo para um fornecedor com pouca experiência e sofrendo muito. Hoje, até nos fornecedores, isso diminuiu bastante. O fornecedor já dificilmente pega um menino recém-formado para colocar esse menino como um RTV, e sim ele coloca ele como trainee, como assistente técnico, para ir se capacitando, se gabaritando para se tornar um RTV. E eu não vejo isso acontecer com tanta força dentro da distribuição. A distribuição normalmente ela acaba aproveitando alguns ATs, assistentes técnicos, que trabalharam no fornecedor e trazendo esse cara para o trabalho junto dessas revendas associadas.
Será que um trabalho de formação de pessoas está na tua ideia? Você parou para pensar nisso? A gente parou, Zigor, só que nós dentro da Andave, nós temos uma estrutura de equipe bastante enxuta. Nós não temos ainda, hoje, braço para poder implementar um projeto desse. A gente acompanha alguns associados nossos que têm projetos como esse, principalmente no Mato Grosso. No Mato Grosso, eu acompanho alguns associados que vão nas universidades, que tiram as pessoas. Mas aí existe um outro fator, né? O mercado está tão carente de profissional e de bom profissional que o mercado um rouba do outro. Essa briga existe dentro da própria Andave. Essa briga existe entre a distribuição, a hora que você tem até mesmo a questão dos fundos, que abrindo um número de lojas grande, não tem o que segurar. O mercado é aberto, né? E essa expansão. Agora, o que a gente sentiu é o seguinte, Zigor, a gente vinha de um cenário extremamente aquecido na construção de novas lojas, nas fusões e aquisições, na contratação de pessoal. E o nosso momento político, ele mostra um cenário de muita preocupação, de muita incerteza, e que os investimentos estão mais seguros, vamos dizer assim. Ninguém está se aventurando a abrir tantas lojas como antes, de contratar tanta gente como antes. E hoje eu estou vendo, até há pouco eu estava falando com um associado nosso do Nordeste, ele falou, o meu desafio é manter a minha equipe. Eu não penso em ampliar nesse momento. Eu quero manter, eu quero ter uma solidez financeira. Então, todo o medo que a gente vinha trazendo de 2 anos por mão de obra, por gente especializada, nós temos que começar a rever agora, por causa dessa estagnada, e vamos dar um passinho para trás para poder continuar acelerando. Então, o momento ele é de muita análise, mas voltando à tua pergunta, capacitar das faculdades faz parte, mas eu preciso ter mais braço para andar e poder ter um projeto desse. Entendi. E uma outra preocupação, né, Zigodo, o mercado cresceu tanto que a competição já para tirar essas pessoas da faculdade já é enorme, né? E você tem uma grande quantidade de profissionais que almejam sair da faculdade com um contrato assinado, com a caminhonete, com o celular, com o notebook e um bom salário, né? O nosso mercado ele criou um pouco esse modelo. Essa celeuma aí, né? E assim, a gente que vem de uma família bastante simples e chegamos onde chegamos com muita dedicação, a faculdade também tinha que se dedicar a mostrar isso para os alunos, né? Para procurar conhecimento, né? Porque é o que você falou, a pessoa sai muito sem base, né? Como é que o agricultor vai receber uma pessoa sem base lá e vai dar crédito a isso, né? Então, é Olha, bem Paulo, complexo. a minha saída da faculdade ela foi bastante traumática, sabe? Porque eu sou um cara que eu digo que eu sou agrônomo de asfalto, né? Nascido, criado em Curitiba, que não viu um pé de soja, um pé de nada, aí se formou em Bandeirantes e caiu lá em contenda com meu amigo Milton Locatelli. Um abraço, Milton, da cooperativa Mista Bom Jesus da Lapa, que me deu a primeira oportunidade de emprego. E eu fui cuidar de batata, meu amigo. Batata eu só tinha visto frita. E aí é um desespero, né, daquele agricultor chegar e perguntar o que que tinha a batata, que estava com requeima, que estava não sei o quê. Eu tive muito pouca base, então eu acho que essa luta que a gente teve para aprender as coisas aí, ela foi, para mim, ela chegou a ser angustiante, né? Mas, Paulo, mudando um pouco assim no rumo da prosa, voltando um pouco para o sistema de distribuição, Andave e fornecedor. Uma coisa é você ter esses grandes grupos de investidores que eles vêm comprando revendas que são associadas à Andave e, naturalmente, fazendo parte da Andave de uma forma ou de outra. Mas a gente também está vendo, né, um segmento do mercado que são fornecedores montando a loja da fábrica, como, por exemplo, a Singenta, que montou as lojas da Tua, a Bayer também montou uma loja em Rio Verde. É, essa loja do fornecedor que está sendo montada, ela
tem a possibilidade de ser uma revenda, um distribuidor Andave? Como isso Pelo, funciona? pelo estatuto, sim, e até você deu dois exemplos aí, Syngenta e Bayer, né? Vou dar o exemplo da Syngenta. A Syngenta comprou três empresas, a Agrojangada, a Agrocerrado e Dipagro. Essas três empresas, elas eram associadas no momento da compra e continuam sendo associadas, porque elas têm a sua gestão ainda não Compartilhada. independente, mas compartilhada agora dentro da plataforma Sinap, né? E a própria Atua, que não foi uma aquisição, mas foi uma construção, a Atua faz parte dessa plataforma. As quatro lojas da plataforma estão ligadas à Andave como associados. Certo. Tá? As lojas da Tua são 45 lojas. Até eu São entrevistei, e foi ao ar quinta-feira passada, né? O Ricardo Pérez, né? Que é Ricardo o Pérez. líder dessa plataforma Sinap. A gente conversou a respeito disso, mas eu não entendi direito. Por exemplo, essas 45 lojas da Tua, elas também fazem parte como associadas à Andave? Então, o estatuto nosso permite isso, Aham. e assim, a gente já tem uma conversa há um bom tempo e toda a documentação está aqui dentro da Andave para que a Tua seja uma nova associada Andave dentro da plataforma Sinap, assim como nós damos o tratamento às outras três empresas que eles compraram, o mesmo tratamento vai ser dado à Tua. O processo já está em fase final, praticamente ele ele não tem volta porque atende todos os requisitos do estatuto da Andave para ser uma associada. Por quê? Porque é um distribuidor que tem uma loja física que entrega produtos e serviços ao agricultor. Tendo essas Entendi. características, isso é perfeitamente possível estar associado à Andave. E, assim, jogando uma lenhazinha na fogueira, né? Os outros distribuidores Andave enxergam uma loja da Tua, que é uma loja do fornecedor, ou a Dipagro, ou a Agro Jangada, ou a Agro Cerrado, como Agro Cerrado e as outras não, mas uma loja da Tua especificamente, que foi construída para tal, como é, um concorrente diferenciado por ser do fornecedor, ou um concorrente normal dentro da distribuição? Como é que tem sido visto isso aí dentro? Zigodo, eu vou dar a minha opinião, tá? A minha opinião. É bastante divergente o entendimento. Então, no passado, o entendimento era talvez mais crítico. Hoje, o entendimento ele é mais digerido com maior facilidade, porque hoje as pessoas entendem o propósito da loja da Tua, que entrou numa região para manter um market share, para segurar o seu mercado. Mas ainda existe, sim, muita preocupação de como vai ser a atuação. Existe a preocupação de ter um fornecedor com loja, mas a gente tem visto, no caso, nesse exemplo que você deu, que a loja da Tua está numa plataforma, que é uma plataforma que tem outras três empresas. Eu não tenho no meu estatuto nenhum impedimento, pelo contrário, então ele faz parte do processo de associado andar. Mas, assim, como eu te falei, tem associado que demonstra uma grande preocupação, tem associado que entende de uma maneira diferente, e falando por mim, acho que assim, não tem volta, é um sistema que a Andave existe para atender o distribuidor. E se Certo. nós temos na loja da Tua um distribuidor que faz o papel de vender produto, levar serviço, levar inovação, tecnologia, não tem por que não fazer parte de uma associação que defende o setor. Ela está aqui para que a gente a defenda como setor. Perfeito. Então, se tem alguém que entende diferente, talvez o tempo vai permitir que o entendimento seja mais fácil de... Facilitado aí, né? Em Tá? Paulo, você falou de 2.600 associados. É, hoje, esses 2.600 associados, vamos dizer, em área coberta no Brasil, tem ideia de quantos por cento da área coberta de plantio no Brasil isso aí atende? O Quanto que eu está posso fora da Andave ainda? O que tem a ser feito ainda? A gente considera o mercado da distribuição de insumos agrícola em torno de um pouquinho mais de 6.100 pontos de venda no Brasil. Certo.
Esse dado é um Mas dado que chama isso, assim, nós estamos falando em ponto de vendas, mas em ponto de acesso ao venda. mercado, por andar e estar com os grandes, com os maiores e tal, provavelmente isso representa muito mais do que 30, 40, 50% aí do... É, área. em faturamento, os associados Andav representam cerca de 70% do faturamento do negócio da distribuição no Brasil. Perfeito. Tá? Estamos falando aí, o faturamento estimado 2022, nós estamos fechando esse número, nós estamos falando aí em cerca de 110, 120 bilhões de reais o faturamento representado pelos associados Andav em insumos e mais cerca de 50 bilhões de reais aí em grãos, Em porque tem muitos grãos. que têm recebimento de grãos. Esse número ele deve ser apresentado e chancelado no nosso congresso dia 8, 9 e 10 de agosto em São Paulo. Certo. Por falar no Congresso, né? O Congresso da Andav é sempre um sucesso, né? Como foi a tua experiência aí, Paulo, nesses últimos 4 anos que você tem gerido, né? Esse Congresso que, para mim, sempre foi sucesso, né? Eu tive a oportunidade de participar de todos, pelo menos um dia, né? E eu vejo que é algo que atrai muito a todos, né? Ligados ao agronegócio. Como é que você tem enxergado isso, Paulo? A gente chegou, assim que a gente assumiu a presidência, a gente enfrentou o Covid, né? 2 meses depois começou o Covid e impediu de fazer o Congresso em 2020. 2021 também fomos impedidos de fazer devido à questão de, de saúde pública. E aí, o ano passado, a gente retomou o Congresso de maneira presencial, ampliando a área em 33%, com 2 plenárias gigantes, e recebemos, ano passado, cerca de 8 mil visitantes em 3 dias de evento. E agora, para esse ano, nós temos grandes novidades. E eu reforço o convite a todos aí que ainda não têm seu ingresso. Nós estamos numa área que, além de crescer o ano passado 33%, crescemos agora mais 42% de área. Nós vamos ter uma área de exposição dentro de São Paulo de 20 mil metros quadrados. Eu procuro até falar em 2 hectares dentro de São Paulo, com mais de 160 empresas expondo. A feira se tornou uma grande feira e pode-se dizer uma feira de negócio, de prospecção. Além de mais de 160 empresas expondo, nós vamos ter uma área de plenária com nomes fantásticos na nossa agenda. Hoje nós começamos a divulgar aí, nós estamos aí com uma palestra aí do Philip Kotler, o pai do marketing no mundo. Ele vai fazer uma palestra à distância, mas ao vivo para o Congresso Andav. Assim, Alexandre Garcia, William Vac, e vamos ter aí gente muito famosa discutindo numa plenária de 1.000 lugares por 3 dias. Eu queria, Zigoda, só reforçar, dia 8, 9 e 10 de agosto, e entrando no site eventosandav.com.br, você faz uma inscrição gratuita para visitar a feira até 30 de junho. Ok, tá em cima aí. Até 30 de junho, pelo site, a visitação à feira é gratuita. Qual que é o site, Paulo? Repete, faz favor. eventosandav.com.br. Ok. Tá? Paulo, assim, para a gente ir caminhando para o final da nossa entrevista, eu primeiro gostaria que você deixasse 2 recados. O primeiro recado é para aquela revenda, aquele distribuidor que não é associado à Andav. O que que você tem para falar para esse distribuidor? Aquele que não participa da Andav hoje. O que eu queria deixar é que nós temos uma estrutura, uma sede na cidade de Campinas, fornecendo todo o suporte necessário e representatividade. Nós temos hoje uma estrutura de equipe, nós temos 10 pessoas no campo afora que estão ligados diretamente ao associado e que nós estamos capacitados para auxiliar esse distribuidor a tudo que diz respeito à gestão do seu negócio. E também, há cerca de 3 anos, fizemos uma grande mudança
na nossa estrutura de mensalidade de associado. Então, hoje, um associado ele tem uma contribuição financeira para com a Andav de acordo com o seu faturamento. E como nós temos um número muito grande de pequenos e médios distribuidores do Brasil, vou só dar um exemplo aqui. Um distribuidor pequeno ele recebe o mesmo serviço que um distribuidor grande ou médio. E um distribuidor pequeno começa numa contribuição financeira com a Andav com um valor muito fácil de ser aderido, que é de R$ 184. Quer dizer, eu consigo entregar para esse distribuidor pequeno, a primeira faixa de faturamento, tudo que eu entrego para qualquer distribuidor pequeno, médio ou grande. Isso é mais Então, barato assim, que pagar a internet, homem? sabe? Então, assim, a gente fez isso porque a gente acredita no potencial da associação e a gente sonha grande em ter um grande número de associados cada vez mais. Pô, perfeito, Paulo, muito bom, parabéns. E por último, Paulo, eu queria que você deixasse o recado para o seu principal cliente, que é o seu associado Andav. O que você poderia dizer de seus 4 anos como presidente executivo da Andav aí, cara? Deixa um recado para eles, faz favor. Eu vou deixar o recado lembrando da pergunta que eu tive de um diretor no primeiro dia meu de Andav. O diretor falou assim para mim: você vem 34 anos de indústria, o que te motiva a vir para o outro lado da mesa? Eu falei: o que me motiva é ter desafio, é poder deixar uma história, deixar um legado. E é nisso que eu acredito, é isso que eu busco e é isso que eu espero entregar. Tá? Então, simples assim, acho que a gente se realiza com os feitos e eu tenho, até na prática, sendo agraciado por isso. Esse ano eu estive numa campanha que teve publicitária, escolhida entre as 100 personalidades do agro brasileiro, e isso eu devo até muito ao desempenho que vem sendo exercido aqui dentro da nave. Então, acho que Isso é é essa a mensagem que eu fantástico. queria deixar. Isso é fantástico. E no E eu queria, fundo, você está feliz. sim, eu acho que é isso que nos move, é a história que a gente deixa, que fica para os nossos filhos, para a nossa família e para os amigos aí, né? Então, Zigoda, eu queria até colocar aqui uma terceira menção. Você falou duas, eu queria fazer uma menção ao trabalho que você faz de educação e treinamento. Eu queria deixar todos os profissionais que estão, principalmente aqueles que estão iniciando a sua carreira no agronegócio brasileiro. Se você não sabe, não tem resposta para alguma pergunta, procure saber e traga isso para o seu cliente. Procure, na prática, saber a fundo orientar o próximo. Eu tive um exemplo na minha vida. Por alguns anos, eu fui trabalhar com algodão e eu não sabia nada de algodão, pois eu fui plantar algodão por 2 safras. Em alguns anos, eu fui trabalhar no mercado de hortifruti e eu tinha que aprender um pouco mais. Eu plantei a cultura de batata por 2 anos. Então, assim, foram momentos da minha vida que eu desafio para os novos, para os entrantes, se capacitarem. Zigoda, você está aí com seus cursos, treinamento, capacitação. Eu incentivo, pessoal, se capacite, porque a vida profissional exige isso, exige conhecimento com base, além da determinação, do esforço, do empenho e da humildade de saber dizer não quando você não souber alguma coisa. Mas aí vocês têm LFZ, vocês têm aí muita coisa para aprender e vão em frente. Paulo, obrigado, cara. E assim, você falou um negócio que me chamou a atenção, sabe? Outro dia eu falei que eu estava plantando em Piraquara, do lado de Curitiba, onde minha mãe mora. Plantei até 1 ano, 2 atrás. Eu estava plantando 10 hectares. E aí o cara perguntou para mim assim: Esgoda, o que você quer com 10 hectares, cara? Né? Eu disse assim: cara, eu quero estar no jogo. Eu quero saber os produtos que estão vindo, as tecnologias que estão vindo, porque quando eu vou fazer um treinamento, estar na frente do meu cliente, que é a pessoa que está sendo treinada, eu tenho que estar falando a língua dele, eu tenho que saber o que está acontecendo. E se eu ficar para trás e não plantar ou não tiver conhecimento, eu sou que nem dentista que não evolui, não vai para frente. E é uma maravilha quando a gente vai dizer,
fazer uma visita para o dentista. Onde é que ele está? Ele foi para o Canadá fazer uma especialização. Você fala, puxa, que beleza, para cuidar de mim, né? Sim. Então, Paulo, eu parei de plantar faz 2 anos e você sabe o que eu vou fazer agora, Paulo? Já estou decidido. E já tenho o nome da pessoa, só não falar, não vou falar porque é chato, mas eu vou pagar um consultor. Mas o que é isso, Esgoda? Que consultor? Eu vou pagar um consultor ligado ao agronegócio, que é um pesquisador, né, de uma estação de pesquisa, de uma grande empresa do mercado, que está todo dia fazendo testes, acompanhando e evoluindo com as tecnologias que vêm. Para quê? Para que eu evolua junto, Paulo. Porque evoluir não é mais uma questão da gente querer, né, Paulo? É uma questão de sobreviver. E eu sou uma pessoa bastante competitiva em tudo que eu fiz na minha vida, mas para que você seja competitivo, você tem que ter conhecimento, cara. E sem conhecimento você não vai a lugar nenhum. O agricultor não quer mais nem te ouvir. Mas, Paulo, eu, assim, de coração, primeiro que você é um grande amigo, nós temos muita coisa aí em comum desde o tempo de faculdade, acompanho a tua trajetória, vibro com você, com as suas conquistas, né? Quando você fala para mim que você está entre as 100 pessoas, né, diferenciadas do agronegócio, e ter sido agraciado por isso, quando eu vejo suas entrevistas com pessoas ilustres, né? E tenho o maior prazer de hoje poder estar te entrevistando. Esse canal, Agro Canal LFZ Consultoria, eu não criei para ganhar dinheiro com ele. Eu criei para a gente entrevistar pessoas como você, que contam a sua história, que passam experiência, principalmente para aquelas pessoas mais novas que estão vindo para o mercado, Paulo, e que ainda tem aí 20, 30, 40 anos pela frente aí de labuta, que eles possam pegar uns dois caras velhos, não, nós nunca vamos ficar velhos. Dois caras que estão envelhecendo, porque isso nós não temos como escapar. E eu sempre digo que você é experiente, Paulo, não quando você passa 20 ou 30 anos fazendo a mesma coisa, mas quando ele faz as coisas que você fez, que você trabalhou em vários setores do agronegócio, por esses 38 anos de formado que nós temos aí. Então, isso te capacita a ser uma pessoa experiente, estar aqui, né, agraciando a quem nos vai escutar, né, com as suas experiências, sua vivência, para poder, de uma forma ou de outra, a gente colaborar um pouco com eles. Então, a LFZ Consultoria agradece ao Paulo Tiburcio, presidente executivo da Andave, por essa oportunidade da gente estar falando aqui no Agro Canal LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Obrigado, Paulo. Fique com Obrigado, Deus. Goda. Com Deus. Grande abraço. Valeu.